cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, durante este mês, estamos celebrando aí uma longa história, a história da Igreja Presbiteriana de Americana. Estamos completando mais um aniversário, são 73 anos de história, e certamente essa é a história da graça de Deus, a história do agir de Deus, a história do cuidado de Deus sobre a vida da nossa igreja. E para meditar, para refletir, para a gente pensar sobre esse cuidado de Deus durante toda a nossa história, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro do Êxodo, no capítulo 17. Êxodo capítulo 17, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a vontade do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha do monte Horebe, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Vamos orar? Ore comigo, vamos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa nos dar o entendimento, a compreensão, e também possa nos ajudar na aplicação dessa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por mais um ano de vida, queremos agradecer por mais um ano da nossa história, uma história cheia das tuas bênçãos, uma história cheia do teu cuidado. Durante todos esses anos, temos caminhado graciosamente com o Senhor. O Senhor Jesus tem estado conosco e nós, pela graça dele, temos estado com ele. E agora pedimos, Senhor, a tua iluminação. Pedimos que o Senhor seja aquele que fale conosco, aquele que nos esclareça e aquele que nos ajude a aplicar estas palavras ao nosso coração. Oramos assim, pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, no meu primeiro emprego, eu era muito jovem, tinha 14 anos quando comecei a trabalhar, nós nos juntamos, nós, um grupo de funcionários da marcenaria onde eu trabalhava, nós nos juntamos e fomos até um bairro de Santa Bárbara, para cima ali da região do Santa Rita, e fomos lá para jogar futebol. Naquela época eu, muito jovem, não tinha habilitação, não tinha também nenhum veículo que fosse meu. Eu fui de carona com um dos amigos de trabalho até lá. Muito jovem, muito moleque, muito cabeça quente. Durante o nosso jogo, eu me desentendi, eu briguei, eu discuti justamente com aquele que havia me dado carona. E aí, antes que o jogo terminasse, eu juntei as minhas coisas, catei a minha chuteira, o meu meião, coloquei na minha mochila
e lá de Santa Bárbara eu saí a pé e vim embora para Americana. Eu me lembro que meu pai, uma época, trabalhou lá naquela região, e eu sei que de lá até aqui é uma boa quilometragem. Não lembro exatamente, 12, 14, mas é uma boa distância. E eu havia jogado bola, estava cansado, e eu vim caminhando sem água para beber. Estava calor, era uma tarde de sábado, bem quente, e eu vim caminhando lá de Santa Bárbara até aqui no Guanabara, onde eu morava. Foi cansativa e longa a caminhada. E o que eu mais desejava era poder chegar em casa, descansar e saciar a minha sede. Porque poucas sensações são tão desconfortáveis quanto a sede. Depois de algum tempo eu cheguei em casa, entrei, deixei as minhas coisas lá no meu quarto, fui até a cozinha, e lá eu pude me saciar com toda a água que havia ali à minha disposição. No texto que nós lemos, nós nos deparamos com o povo de Israel também, durante uma longa caminhada. E assim como eu, o povo de Israel se encontrava sem água. E diante dessa realidade, eles contenderam com Moisés e colocaram Deus à prova. Há cerca de um mês, eles haviam saído do Egito e eles haviam experimentado aquela travessia milagrosa e maravilhosa pelo Mar Vermelho. E agora eles chegaram a um lugar chamado Refidim. E Refidim significa lugar deserto, lugar seco, um lugar próximo ao Sinai. E eles eram muitas pessoas. Um grande número de pessoas havia saído do Egito. E eles estavam fazendo a 10ª parada desde que haviam saído do Egito. Suas paradas, ao todo, ao longo de toda a caminhada do Êxodo, foram 40. Mas eles estavam seguindo a vontade do Senhor. Eles estavam seguindo os planos do Senhor, o propósito do Senhor. Mas à medida que o povo chegou, à medida que o povo se estabeleceu, à medida que eles começaram a armar e a montar o seu acampamento, eles saíram por ali onde estavam e não encontraram água. E quando Moisés está lá, também arrumando o seu acampamento, ajeitando a sua barraca, arrumando as suas coisas e tentando encontrar um tempo para descansar, ele começa a ouvir o barulho que vem dos outros israelitas. Ele começa a ouvir as vozes exaltadas. Ele começa a ouvir que uma crise, um distúrbio muito sério está acontecendo. Moisés então sai da sua tenda e se depara com muitas pessoas na porta, de frente para ele. E elas gritam cada vez mais, e elas se exaltam cada vez mais, porque elas estão sem água. E elas começam a ameaçar Moisés, a questionar Moisés, e a dizer: Moisés, nós não temos água para beber. Moisés, cadê a água? Onde está a água, Moisés? E essa não é a primeira crise que o povo enfrenta, ou que Moisés enfrenta, desde que eles saíram do Egito. Na verdade, outras 3 crises já haviam acontecido antes dessa que nós estamos observando no texto. A primeira crise está lá em Êxodo capítulo 14, quando o povo parou pela 3ª vez depois de sair do Egito. Antes mesmo deles atravessarem o Mar Vermelho, o povo está entre o exército de Faraó e entre o Mar Vermelho. E eles dizem a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? A segunda crise vai acontecer no capítulo seguinte, capítulo 15, na 5ª parada do povo. 2 paradas depois, uma nova crise. Eles acampam junto às águas amargas de Elim. E ali novamente eles reclamam dizendo: essa água é ruim,
essa água é amarga. E no versículo 24 eles vão dizer o que é que a gente vai beber. E Deus novamente intervém na história. Deus novamente age em favor do seu povo. Ainda assim isso não bastou. Porque na 7ª parada, lá no capítulo 16, antes do capítulo 17, nós temos uma terceira crise. Quando Israel chega ao deserto de Sim, e a comunidade, todo o povo de Israel começa a murmurar novamente, e eles dizem: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá a gente se sentava ao redor das panelas, e a gente podia comer carne e pão à vontade. Mas você nos trouxe a esse deserto para fazer morrer de fome todo esse povo. Veja só, até a travessia do Mar Vermelho, quem era Deus para essa nação chamada Israel? Deus era só uma referência que eles tinham dos seus antepassados. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles ouviram falar da história desse Deus durante todo esse tempo que eles estiveram no Egito. Mas, à medida que eles caminharam, e à medida que as crises foram acontecendo, Deus foi se manifestando, agindo e se revelando para o seu povo, mostrando de fato quem Ele era. Quando Ele abriu o Mar Vermelho, Ele se revelou como Deus que luta pelo seu povo. Quando Ele transformou as águas de Mara, Ele se revelou como Deus que cura o seu povo. E quando Ele enviou o maná e as codornizes ao deserto, Ele se revelou como Deus que cuida do seu povo. Entretanto, apesar de tudo isso, apesar de todo esse cuidado, apesar de toda essa ação favorável de Deus para com o seu povo, nessa 4ª crise nós temos algo ainda pior do que as anteriores. Porque nas crises anteriores nós nos deparamos com murmuração. E agora o que nós encontramos aqui é uma rebelião. Ficou pior. Agora o povo segura pedras nas mãos e eles estão prontos para atirar essas pedras contra Moisés e matá-lo. Eles estão prontos para destituir Moisés da liderança deles. E obviamente, eles estão prontos para destituir Deus da vida deles. Eles estão tão exaltados, tão revoltados, tão rebelados, que eles querem arrancar Deus de suas vidas. Bastou ficarem sedentos, sem água, para começarem a se rebelar, a contender contra Moisés e contra o próprio Deus, colocando o Senhor à prova. E infelizmente, para muitas pessoas, o relacionamento com Deus é assim. Uma gangorra. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Basta faltar alguma coisa, basta se sentirem sedentos, basta experimentarem a próxima adversidade, que muitas pessoas reagem colocando em dúvidas o caráter de Deus, desconfiando do cuidado de Deus e rejeitando Deus em suas vidas. Você deve conhecer histórias como essa que eu vou contar. Há muito tempo atrás, uma pessoa chegou na igreja, cheia de problemas. E essa pessoa era aquele tipo de pessoa que questionava Deus, dizendo assim: se Deus é bom, por que vivemos num mundo tão ruim? Se Deus é bom, por que é que sofremos com tantas dificuldades? Se Deus é bom, por que tem tanta gente ruim? Se Deus é bom, por que tanta coisa acontece? E para piorar, essa pessoa tinha um membro da família adoecido. Uma doença complicada. Mas a igreja orou, a igreja intercedeu, a igreja clamou. E Deus,
pela sua liberdade, pela sua graça, curou aquela pessoa que estava doente na família daquele homem. E no primeiro momento aquele homem vibrou. Ele disse que a partir de agora ele acreditaria em Deus, ele serviria a Deus, ele estaria junto da igreja, ele contribuiria com a igreja. Ele começou a se envolver com tudo que ele podia, começou a participar de tudo que ele podia, ia na UPH, ajudava a mocidade, apoiava os trabalhos da igreja. Mas logo veio outra crise. Logo vieram desemprego e os problemas financeiros. E mais uma vez aquele homem se rebelou contra Deus, dizendo: onde é que está Deus? Se Deus é bom, por que eu fiquei desempregado? Se Deus é bom, por que eu estou passando dificuldade? Se Deus é bom, por que a minha família está precisando de ajuda? Se Deus é bom, por que eu não consigo arrumar um outro emprego? Tem muita gente que vive assim. Muita gente, inclusive dentro das nossas igrejas, que basta surgir a próxima crise para elas se rebelarem contra Deus, para elas desconfiarem, para elas colocarem Deus à prova, para elas confrontarem. Basta vir a próxima crise que Deus sai de cena. Essas pessoas parecem muitos dos nossos jovens em acampamentos. Eles saem do acampamento empolgadões, cheios de gás, cheios de energia. O acampamento geralmente é lá entre os meses de fevereiro e março. Quando chega maio, junho, a empolgação já acabou. Aqueles que saíram com o pique lá no alto, quando chega maio e junho, estão com gás lá embaixo. Vivem constantemente nessa gangorra. Não se comprometem com Deus verdadeiramente. Basta uma próxima crise, uma próxima dificuldade, uma próxima adversidade se levantar e Deus sai de cena. O cuidado de Deus é colocado à prova. As pessoas se esquecem daquilo que Deus já fez. E só sabem se rebelar contra a situação que está acontecendo. Nós muitas vezes colocamos Deus à prova, duvidamos do seu cuidado, não só com ações, mas também com palavras, com atitudes, com posturas. Colocamos Deus à prova quando vivemos como se Ele fosse um Deus desinteressado, distante, sem se envolver, sem agir, sem atuar em nosso favor. Quantas pessoas já experimentaram durante essa longa caminhada que nós temos percorrido na fé? Quantas pessoas já experimentaram o cuidado de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus, as curas? Quantas pessoas já sentiram Deus tão perto, mais perto do que as batidas do próprio coração? E mesmo assim, quando se sentiram sedentas, se rebelaram, se voltaram e questionaram, colocando Deus à prova. Israel ainda não tinha noção de quem Deus era. Eles não tinham noção de que Deus foi quem os escolheu e que eles não tinham o direito de escolher Deus ou não. Agora eu quero Deus porque Ele me deu água. Agora eu não quero mais Deus porque Ele me deixou passar sede. E quando a gente percebe a miséria e a dureza do coração do povo de Israel, é que também percebemos a grandeza maravilhosa da graça de Deus. Porque Deus não abandona seu povo e sacia-lhe a sede. Deus não abandona seu povo e sacia-lhe a sede. Veja só. Quando estão todos a ponto de matar Moisés, Moisés entra na sua tenda e vai orar. E Deus então revela qual será o seu agir. E veja, Deus não faz isso por causa da pressão. Deus não faz isso por causa da murmuração.
Deus não faz isso porque Ele se sente obrigado, pressionado. Não. Ele faz isso por causa da sua fidelidade. Ele faz isso por causa da santidade do seu nome. Ele faz isso porque Ele é o Senhor, o Eu Sou, o Yahvé. É por isso que Deus toma essa atitude. E enquanto os homens de confiança de Moisés tentam conter a multidão, Moisés ora. Moisés busca Deus. Moisés abre o coração diante de Deus, dizendo assim: Senhor, o que eu faço agora? Esse povo está a ponto de me apedrejar. E Deus graciosamente age e se manifesta mais uma vez. Não porque ele se sentia intimidado, mas porque é fiel, gracioso e amoroso para com o seu povo. Dê uma olhada no versículo 5. O Senhor respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha do Monte Horebe, e dela sairá água para o povo beber. Moisés ora, Moisés ouve, Moisés age. Ele sai da sua tenda e ele leva consigo o cajado com que ele havia ferido o Nilo e havia transformado as águas em sangue. Ele acabou de ouvir a voz de Deus. E o seu semblante, a sua expressão, já não é mais a mesma. O temor e a preocupação ficaram para trás. Por quê? Porque ele sabe o que deve ser feito. Ele sabe fundamentalmente e principalmente que ele pode confiar em Deus. E quando o povo olha para Moisés saindo da tenda com o cajado na mão, o povo se cala e começa a abrir espaço para Moisés passar. Porque o povo sabe que alguma coisa vai acontecer. O povo conhece aquela expressão. O povo já viu aquele semblante anteriormente. E Moisés então toma consigo algumas das autoridades, alguns anciãos do povo de Israel, e ele manda o povo aguardar, e ele caminha até sumir da vista do povo. E ele vai, curiosamente, na direção de Horebe. Ele estava em Refidim, lugar deserto e seco. E Deus manda ele para a região chamada Horebe, que significa lugar pedregoso. Moisés vai para um lugar onde só tem pedra. Mas é justamente ali que ele vai encontrar o Senhor sobre a rocha, como Deus havia revelado. Moisés então se aproxima, toca na rocha com o cajado, e a água começa a jorrar, e a jorrar, e a jorrar. Mas de quanta água Moisés precisava? Pensa só. Há uma grande quantidade de pessoas lá no acampamento. E Horebe fica a 25 quilômetros de distância de Refidim. Ou seja, Deus é aquele que não abandona o seu povo e sacia a sede do povo de maneira abundante. Porque a água que jorra lá da pedra forma um pequeno riacho. E esse riacho vai ao encontro do povo de Israel 25 quilômetros à frente do lugar onde Moisés está. Deus não dá de maneira contada. Deus é gracioso e Deus é abundante. E há um contraste muito grande aqui entre Deus e o povo. Porque o povo é miserável. Mas Deus é abundante.
O povo não merecia nada, mas Deus lhes dá tudo o que precisam, tudo o que carecem, tudo o que é necessário. Deus não abandona o seu povo e sacia-lhe a sede, e sacia de maneira abundante. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus não os abandona lá no deserto? Por que Deus não os deixa à própria sorte? Por que que Deus não os deixa retornar para o Egito? Porque Ele tem um plano maior para esse povo. Um plano muito maior do que eles imaginam, que vai muito além desse cuidado e desse sustento que Ele tem dado durante a caminhada no deserto. Daquele povo, Deus fará e fez vir o Messias prometido. Foi por meio da nação de Israel que Deus tem abençoado todas as nações da terra. E não é uma murmuração, não é uma rebelião, não é uma contenda que vai fazer os planos de Deus se frustrar. Não é um povo miserável que vai deter a abundância da grandeza dos planos do Senhor. Nada é capaz de interferir ou alterar os propósitos santos, eternos e benditos do nosso Deus. Absolutamente nada. É com aquele povo que Deus vai cumprir o seu plano e vai trazer à vida Jesus, o Cristo, aquele que é a fonte da água viva, aquele que mata definitivamente a sede de todo sedento, aquele que nos abastece com abundância, aquele que faz jorrar do nosso interior rios de água viva, aquele que é a rocha firme na qual devemos nos firmar, aquele que é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada, aquele que é o Emanuel e caminha o tempo todo ao nosso lado, cuidando de nós, aquele que é o rio que flui do trono de Deus e que dá vida a todo aquele que nele crê. Para Israel, havia uma questão a ser respondida. E a questão era: está o Senhor entre nós ou não? E a resposta é: claro que sim. O Senhor continua entre nós, apesar de quem nós somos. Quando o povo de Deus olha, já ansioso, impaciente com o retorno de Moisés, eles são surpreendidos por um rio que corta o acampamento. Eles são surpreendidos pela abundância da graça. E eles se fartam. Os miseráveis se fartam da abundância da graça do nosso Deus. Deus está com seu povo, com o povo que Ele escolheu, apesar da dureza do coração desse povo e da dificuldade que esse povo tem de confiar em Deus. Assim como Deus está conosco aqui, hoje, com a nossa igreja, apesar de nós, apesar das nossas dúvidas, apesar da nossa prepotência, apesar da nossa limitação, apesar da nossa pequena fé, apesar da nossa condição, Deus está aqui conosco. E assim como Deus não abandonou o seu povo e saciou-lhe a sede, Ele continua conosco e continua saciando a nossa sede. E é incrível como Deus faz isso
muitas vezes, da maneira mais surpreendente possível. É incrível como Deus nos sacia através dos meios mais improváveis possíveis. Conheci uma história de longa data já, nem vou saber precisar a datação, de uma moça que tinha 30 anos de idade, se converteu, começou a frequentar a igreja, e depois que havia se convertido e já estava bem entrosada com a igreja, ainda naquela fase do primeiro amor, aquele momento gostoso que nós experimentamos, quando foi diagnosticada com AIDS. E naquela época não havia o avanço tecnológico dos medicamentos que nós temos hoje. O tratamento era muito limitado, muito precário, e descobrir ter um diagnóstico como esse era praticamente uma sentença de morte. O pastor dela se aproximou, foi visitá-la, foi vê-la na certeza de encontrar uma vida seca, exaurida, sedenta. Mas, para surpresa dele, ele percebeu que daquela vida jorrava água. Daquele coração jorrava, aquele coração era uma fonte de água viva, porque aquele coração era um coração alcançado e transformado por Cristo. E ela então começou a sentir o desejo no coração de falar de Jesus Cristo para outras pessoas que se encontravam na mesma situação que ela. Ela estava tão satisfeita. Deus havia abastecido aquela vida de maneira tão abundante, que o desejo do coração dela era compartilhar com quantos ela pudesse acerca dessa graça abundante de Deus por nós. Então ela passa a ir ao hospital rotineiramente para falar de Jesus Cristo para outros doentes em estado terminal. E muitas vezes, quando ela chegava para falar, as pessoas diziam: para você é fácil falar. Você não está passando por aquilo que a gente passa. Você não está sentindo aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente sente. Você não está sofrendo aquilo que a gente sofre. E aí ela mostrava para as pessoas que, na verdade, ela também estava lutando contra a mesma doença. Mas que, apesar da doença, havia algo que a abastecia de maneira abundante. E ela queria falar sobre aquilo que a abastecia de maneira abundante. E aquilo que a abastecia de maneira abundante era Cristo. Os anos se passaram, ela foi ficando cada vez mais doente, cada vez mais debilitada. E mais uma vez o pastor imaginou que fosse encontrar uma pessoa carente, sedenta, desanimada, derrotada. E ele ficou pensando consigo mesmo: o que eu vou falar? Que texto que eu vou ler? Que mensagem que eu vou levar para abastecê-la na sua sede? E mais uma vez o que ele encontrou ali, mesmo em estado terminal, foi uma vida que jorrava, uma fonte que jorrava, porque era uma mulher cheia da abundante graça de Cristo em sua vida. E ela disse a ele: pastor, fica tranquilo, eu sei em quem eu creio, e eu sei o que Cristo tem para mim, e eu sei que o que Cristo tem para mim é muito mais do que esse momento que eu estou vivendo aqui.
Quando a gente menos espera, Deus faz dos lugares mais improváveis as fontes mais abundantes. Quando a gente menos espera, Deus faz dos lugares mais improváveis as fontes mais abundantes, de onde a água da vida flui, de onde os rios de água viva fluem para saciar e abastecer outras vidas. Ou seja, Ele continua nos acolhendo e nos saciando de maneira abundante, para que a gente possa se tornar meios através dos quais Ele vai abastecer e saciar de maneira abundante outras vidas. A graça e o cuidado do Senhor estão conectados diretamente com a nossa missão. A nossa missão enquanto igreja. Durante todos esses anos, Deus tem nos acolhido. Durante todos esses anos, Deus tem nos saciado de maneira abundante. E Ele tem feito isso para que possamos ser em suas mãos fontes que vão saciar, que vão abastecer de maneira abundante outras vidas, de outras pessoas que possam estar tão sedentas ou mais sedentas do que nós estamos. E que nós, Igreja Presbiteriana de Americana, possamos ser esse lugar improvável, de onde Deus fará fluir seus rios para saciar e abastecer de maneira abundante outras vidas. Que possamos confiar no cuidado de Deus quando as adversidades chegarem. Que possamos esperar pelo cuidado de Deus enquanto estivermos enfrentando a adversidade. E que possamos nos tornar as fontes que Deus vai usar para abastecer outras vidas de maneira abundante da presença graciosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana de Americana. Que Deus continue a usá-la como tem usado para saciar de maneira abundante outras vidas. E eu posso testemunhar pessoalmente, porque vai fazer 10 anos que eu e minha família, bem como nossa congregação Betel, isso só comigo, 10 anos só comigo. Se você for contar todo o tempo, se não me falha a memória, são 20 anos. 20 anos dessa igreja tendo de maneira abundante, abundante ao ponto de investir em outra igreja menor, sustentar outra igreja menor, abençoar outra igreja menor e abastecer vidas como a minha e da minha família. Eu sou uma testemunha daquilo que Deus tem feito através do cuidado que Ele tem dispensado sobre esta igreja. E que Deus abençoe e que a Igreja Presbiteriana de Americana continue a ser uma fonte que jorra e que abastece de maneira abundante as vidas de todos aqueles que Deus desejar saciar através de nós. Vamos mais uma vez orar? Feche seus olhos. Eu vou orar e logo depois vou impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Deus, porque essa história de longa data,
É a história do teu cuidado. É a história de uma caminhada ao teu lado. É a história de uma caminhada em que o Senhor tem nos saciado, em que o Senhor tem nos abastecido, em que o Senhor tem nos abençoado. É a história do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É a história da tua providência. É a história do teu agir poderoso. É a história do teu milagre. E por todos esses anos nós desejamos agradecer, louvar, bendizer, porque o Senhor não nos abandonou. Quantas vezes murmuramos? Quantas vezes reclamamos? Quantas vezes desconfiamos do teu cuidado sobre as nossas vidas? Mas o Senhor tem renovado esse cuidado ano após ano. E aqui estamos, depois de 73 anos, celebrando, agradecendo e relembrando. E que as novas gerações possam recontar as histórias do cuidado, da providência e da bênção do Senhor que nos sacia abundantemente. E louvado seja o Senhor pela nossa história. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo, a iluminação e o poder do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos os nossos irmãos cristãos espalhados por esse mundo, de todas as denominações fiéis a Jesus, hoje e por toda a eternidade. Amém. Deus abençoe muito a sua vida.